todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e convido você a dar uma olhada aqui no conteúdo da nossa aula. Aula de número 12, Revisão e Avaliação. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, então fiquem muito atentos que nesta aula de revisão nós vamos abordar dois assuntos muito importantes, que são movimentos sociais e a Revolução Russa. Então, atenção! Afinal de contas, o que são os movimentos sociais? Bom, os movimentos sociais, eles são ações coletivas, organizadas por grupos de pessoas que se mobilizam em torno de causas comuns, geralmente com o objetivo de promover mudanças políticas, sociais ou culturais. Esses movimentos surgem como respostas a injustiças percebidas ou como formas de reivindicar direitos e melhores condições de vida, trabalho ou acesso a recursos. A gente vai perceber ao longo da aula que em diferentes momentos históricos, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo também, vai haver a mobilização de grupos de pessoas, que a gente vai chamar esses movimentos sociais, buscando melhores condições de vida. Então, a gente já inicia falando sobre uma revolta muito importante que ocorreu no Brasil no período regencial. Vamos lá, então, a gente vai ter aqui a cabanagem, que aconteceu entre 1835 e 1840. A cabanagem, ela ocorreu na província do Grão-Pará, que é o atual estado do Pará, certo? Ela vai ser liderada por Félix Clemente Malcher, Eduardo Angelim e Francisco Vinagre. Esses líderes, eles representam diferentes vertentes desse movimento, que vai contar com uma grande quantidade de pessoas. Então, nós vamos ter líderes representando aqui vários segmentos sociais, certo? Então, vai contar também com camadas populares, como indígenas, negros e mestiços que viviam em extrema pobreza. E por que vai chamar cabanagem? Esse movimento vai receber essa nomenclatura porque a grande maioria dos participantes desse evento moravam em cabanas, em casas paupérrimas. Por isso, eles eram conhecidos como cabanos. E aí a gente vai ter o nome do movimento em referência a essa população. Então, o que vai acontecer? A cabanagem, ela vai ser uma revolta movida por insatisfações políticas, sociais e econômicas. Então, a gente percebe que vai haver aqui uma grande quantidade de insatisfações em vários setores, em vários segmentos da sociedade do Grão-Pará. Então, essa insatisfação, ela vai girar em torno, vai ter como alvo o governo imperial e o controle da região pelas elites lusas e luso-brasileiras. Essa revolta teve início com a tomada de Belém. Então, o que acontece? A província do Grão-Pará, ela vai receber como presidente de província, que seria ali o governador, ela vai receber um presidente de província que não fazia parte da sociedade local. Então, é alguém que é considerado um estrangeiro pelos cabanos e eles não acreditavam que essa pessoa que foi nomeada pelo governo imperial lutasse pelas reivindicações, pela melhoria da província. Então, a elite, ela vai se descontentar em relação a isso. Vocês lembram que a gente falou que vai haver vários segmentos? Então, uma parte da elite vai se aliar aos cabanos e aí eles vão controlar o governo. Então, os cabanos, eles conseguiram controlar o governo provincial por um tempo, mas eles enfrentaram uma repressão muito bruta do governo central. Esse conflito ele foi marcado por violência e massacres e resultou na morte de cerca de 30 mil pessoas, quase 20% da população local. A revolta dos cabanos ela é considerada a revolta que teve mais mortes no período regencial,
certo? Então, a gente vamos observar agora outra revolta que vai acontecer já no início do período republicano, a revolta dos Canudos. Então, essa revolta, ela ocorreu entre 1896 e 1897, no sertão da Bahia, em um contexto de extrema pobreza e desigualdade social, após a proclamação da República. Ela foi uma revolta liderada por Antônio Conselheiro. Ele não era ligado à igreja, mas era considerado uma pessoa religiosa, que pregava contra a República e prometia salvação espiritual. Dessa forma, ele atraiu sertanejos pobres, camponeses e marginalizados, formando uma comunidade autossustentável conhecida como Canudos. Então, por esse caráter religioso, uma vez que as pessoas elas serão atraídas por esse discurso de salvação, da criação de uma comunidade com melhores condições de vida, então a gente considera essa revolta com caráter messiânico. Essa revolta, esse movimento, ele foi visto como uma ameaça pelas elites republicanas e pela Igreja Católica. Por quê? Porque era uma comunidade que criticava a República, ela criticava o fato, a partir do momento que houve a implantação da República, teve a separação entre a Igreja e o Estado, então eles vão criticar bastante isso. E a Igreja Católica, ela vai se incomodar porque ela vai perder vários fiéis que vão seguir Antônio Conselheiro até essa nova comunidade. Isso vai levar o governo a enviar 4 expedições militares para destruir o arraial. O governo, na época, ele era representado por Prudentes de Moraes. E ele vai receber várias críticas, porque as 3 primeiras expedições militares não foram bem sucedidas. Até que, após meses de resistência, Canudos foi destruído em 1897, resultando na morte de mais de 20.000 pessoas e marcando a história pela brutal repressão governamental. Então, o governo republicano ele vai ser muito criticado pela forma com que conduziu essa revolta, certo? Outra revolta muito parecida com essa revolta, também considerada uma revolta de caráter messiânico, é a Guerra do Contestado, que aconteceu no início do século XX, entre 1912 e 1916. A Guerra do Contestado ocorreu na região de fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Camponeses foram expulsos de suas terras devido à construção de ferrovias e à concessão de terras a empresas estrangeiras. Então, eles se rebelaram sob a liderança messiânica de José Maria. José Maria era considerado um beato, um curandeiro também, e ele atraiu a multidão com uma promessa de viver em um lugar melhor, com uma promessa de salvação. Então, por isso esse caráter messiânico. Então, o que acontece aqui nessa região? Na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, essa região ela era disputada por esses 2 estados. Por isso que a gente vai chamar de revolta, de Guerra do Contestado, porque era uma área contestada tanto por Santa Catarina quanto por Paraná. Então, era uma região em que o governo cedeu uma grande quantidade de terra para uma empresa estrangeira, fazendo com que vários desses camponeses que habitavam naquela região fossem expulsos das terras em que viviam. No entanto, essa empresa que vai construir ali uma ferrovia para ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, ela vai empregar muitos desses camponeses. No entanto, quando acaba a construção, cerca de 8.000 pessoas são demitidas e esses camponeses se veem sem terras e sem emprego. Então, eles vão se unir, vão seguir José Maria até uma nova comunidade. Então, esse movimento ele foi motivado por descontentamento social e econômico, o que gerou uma resistência armada contra o governo. Após 4 anos de conflito e repressão militar,
o movimento foi derrotado, resultando na morte de milhares de pessoas e expondo as graves questões de desigualdade social e lutas por terras no Brasil. Então, se fala em cerca de 8 a 10 mil mortos nesse conflito aqui da Guerra do Contestado. A gente vai ter, na segunda metade do século XX, a formação das ligas camponesas. A gente observa essas ligas, elas foram formadas por Francisco Julião em 1955 e elas surgiram no contexto de crescente desigualdade e insatisfação no campo brasileiro. Por quê? Porque até aquele momento, no período da República, as mudanças e melhorias para os trabalhadores elas estavam concentradas mais para o trabalhador urbano, enquanto que os trabalhadores rurais eles acabaram ficando alijados desse processo de melhorias. Então, eles vão lutar por reforma agrária, melhores condições de vida para os trabalhadores rurais, e foi um movimento que se espalhou rapidamente por estados como Paraíba e Alagoas, estabelecendo alianças com setores urbanos e partidos de esquerda. Só que a gente está falando de um período muito próximo à implantação do regime militar, em 1964. Dessa forma, as ligas foram severamente reprimidas, resultando na prisão e exílio de Julião e na violência contra seus membros. Então, apesar dessa repressão, o movimento deixou um legado significativo ao destacar as desigualdades rurais e influenciar movimentos posteriores, como o do MST, por exemplo. A gente vem falando aqui ao longo da aula de movimentos que ocorreram na região rural, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos que vão ocorrer na área urbana entre os trabalhadores. Então, a gente tem aqui, no início do século XX, as primeiras greves de sindicatos. Isso vai ocorrer com a industrialização. Os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos e realizar greves por melhores salários, jornadas de trabalhos mais curtas e melhores condições de trabalho. As greves gerais de 1917, por exemplo, elas marcam o início da luta operária no Brasil. Um pouquinho mais à frente, na era Vargas, que vai ocorrer entre 1930 e 1945, houve avanços na legislação trabalhista, com a criação da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, em 1943. No entanto, os sindicatos eles passaram a ser controlados pelo Estado, restringindo a liberdade dos trabalhadores. Um pouquinho mais à frente, a gente vai observar como ficou a configuração dos movimentos operários durante o período ditatorial, que se concentrou ali entre 1964 a 1985. Então, durante a ditadura militar, esses movimentos eles foram severamente reprimidos. No entanto, a partir da década de 70, com a distensão política, o início de uma reabertura, houve greves massivas em São Paulo, especialmente no ABC Paulista, onde vários operários se mobilizaram contra o regime e reivindicaram melhorias salariais, contribuindo para a redemocratização do país. E após a ditadura militar, com a redemocratização, os sindicatos recuperaram a força, desempenhando um papel central nas lutas trabalhistas durante os anos de 1880 e 1990. Então, vai haver a criação da Central Única dos Trabalhadores, que foi um marco importante nesse processo, certo? A gente finaliza essa parte aqui sobre esses movimentos sociais que ocorreram aqui no Brasil e a gente parte agora para falar de um movimento muito importante que marcou o século XX, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa ocorreu em 1917, ela foi um movimento crucial que transformou a Rússia, derrubando o regime czarista, estabelecendo um governo socialista. Então, a gente vai ter um processo revolucionário que vai transformar
todo o cenário político, econômico e social da Rússia. Ele ocorreu no início do século XX, quando a Rússia enfrentava problemas profundos. A derrota na Guerra Russo-Japonesa. O que aconteceu? Entre 1904 e 1905, a Rússia lutava contra o Japão, era uma disputa territorial pela Manchúria e pela Coreia. Essa guerra teve como vitorioso o Japão e foi um duro golpe para a população russa essa derrota. Além disso, vai haver um evento conhecido como o Domingo Sangrento. Então, a Rússia passava por uma séria crise econômica, várias pessoas passando fome. Essa derrota com a guerra acabou gerando uma insatisfação muito grande, aumentando o desprestígio do czar Nicolau II. Então, um grupo de manifestantes, de trabalhadores com suas famílias, vão se reunir e marchar até o palácio, levando suas petições, suas angústias, seus pedidos por melhores condições de vida, de salário, ao czar. No entanto, ao chegar no palácio, essas pessoas foram recebidas a tiros. Então, várias pessoas morreram, o que intensificou o descontentamento popular. Por isso, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Outro fator que vai levar essa revolução e essa insatisfação popular é a entrada, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Porque a Rússia ela não estava economicamente nem militarmente preparada para entrar neste conflito. E várias pessoas, várias vidas foram perdidas nessa guerra. Então a população queria que o czar mudasse a política na Rússia, retirasse a Rússia da guerra, e isso não aconteceu. Então, os russos, imbuídos dos ideais do socialismo, eles vão criar o Partido Socialista no final ali do século XIX, e através desse partido eles vão se organizar e se mobilizar em prol da revolução. Então a gente vai ter o processo revolucionário, que a gente vai ficar conhecido como a Revolução de Fevereiro de 1917. A pressão popular levou à abdicação do czar Nicolau II e à formação de um governo provisório, que não conseguiu solucionar os problemas do país e nem retirar a Rússia da guerra. Então, essa revolução é a primeira fase ali da Revolução Russa, onde quem vai estar no controle serão os mencheviques, é um grupo que vai dissidente ali do Partido Comunista. Dois grupos surgirão: os bolcheviques, que eram a maioria, que pretendiam uma revolução mais radical, mais imediata, enquanto os mencheviques, que eram minoria, eles preferiam uma revolução mais moderada. Então, os mencheviques no poder assumem em fevereiro. No entanto, eles não dão conta de atender às reivindicações da população. Portanto, em outubro do mesmo ano, a revolução, fica conhecida como a Revolução de Outubro, ela é liderada pelos bolcheviques, liderados por Lenin, que buscavam a instauração de um regime comunista, uma coisa mais imediata. Enquanto que os mencheviques, eles eram mais moderados, defendiam uma abordagem mais gradual e colaborativa com a burguesia, coisa que os bolcheviques não concordavam. Então, dessa forma, os bolcheviques tomaram o poder com o lema paz, terra e pão, e instauraram o governo comunista. Então, esse lema ele vem das teses de Abril de Lenin, onde ele promete para o povo trazer paz, tanto externa, com a retirada da Rússia da guerra, quanto interna. Prometia uma reforma agrária, redistribuição de terras para os camponeses e levar comida, garantir o sustento da população. Então, sob esse lema, os bolcheviques tomam o poder e aí a gente vai ter a instauração de um Estado socialista na Rússia, o que vai levar à criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, e a implementação de uma economia planificada e controlada pelo Estado.
Muito bem. Então, a gente finaliza, assim, essa revisão. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.